Olá, boa noite. Estreia agora o Cenário Ecológico, um programa voltado para o meio ambiente e que terá como escopo principal a promoção do debate das principais questões ambientais da nossa região. O programa Cenário Ecológico trará à luz dos debates os graves problemas que afligem hoje o meio ambiente de forma global e proporá soluções e políticas públicas que possam, em parceria com a sociedade organizada, mitigar, frear um pouco os malefícios provocados pelo descaso com as causas ambientais. Nesta primeira edição, o personagem principal do programa é a RPPN Santuário do Caraça, uma reserva particular do patrimônio natural ligada ao legendário Colégio do Caraça, berço da educação mineira. Pelo antigo Colégio do Caraça passaram dois presidentes da República, o santabarbarense Afonso Pena e Arthur Bernardes, de Viçosa, na zona da Mata Mineira, vários governadores, centenas de políticos e figuras importantes do clero nacional que souberam, como poucos, se posicionarem em defesa não apenas da educação e da religião, mas também da preservação e defesa do meio ambiente, sabedores que eram e que sempre foram que defender a natureza é defender a vida. Nesse programa, vamos conversar com o diretor do Complexo Santuário do Caraça, Padre Luiz Carlos do Vale. Vamos falar também com o coordenador ambiental, o biólogo Douglas Silva, e com o gerente administrativo, turismólogo Márcio Moll. O programa vai abordar a fauna e a flora, a singularidade da transição dos biomas Mata Atlântica e Cerrado, ambiente que predomina nas ainda quase virgens serranias dessa vertente da Serra do Espinhaço, mais especificamente nos quase 12 mil hectares da reserva Santuário do Caraça. O programa vai mostrar ainda o perigo iminente que ronda este recorte especial, parcela significativa das reservas da biosfera da Serra do Espinhaço e da Mata Atlântica, em decorrência da agressividade das atividades mineratórias em quase toda a extensão dos seus limites. O programa Cenário Ecológico, em sua edição de estreia, e como não podia deixar de ser, faz acontecer aqui no Caraça. E nós vamos conversar com o biólogo Douglas Silva, responsável pela coordenação ambiental do Caraça, ele que é e será, durante muito tempo, querendo Deus, o responsável pela manutenção da excelência que é o Caraça em termos de conservação e preservação ambiental. Douglas, qual a importância tem o Caraça no contexto desta região eminentemente mineratória? Obrigado, Tião, pela a gente iniciar esse programa seu aqui no Caraça. O Caraça, ele é mantenedor de toda a biodiversidade da região do quadrilátero ferrífero. Você pensar que nós estamos circundados de mineradoras, expansão urbana, a importância da unidade ela se eleva nesse cenário. Por quê? Aqui vira refúgio para a fauna e flora. Toda a nossa região ela guarda histórias evolutivas, processos ecológicos de milhares de anos. Então você tem uma área preservada que a gente consegue conter os impactos externos e ela traz toda essa história. Ela é importante do ponto de vista histórico-ecológico, do ponto de vista evolutivo. Você tem espécies que só existem aqui, você tem minerais que estão aqui, você tem árvores que, por mais que elas ocorrem ao longo de uma distribuição maior, elas têm compostos minerais próprios do Caraça. Então, assim, a gente, nesse cenário, eleva muito mais a sua importância nesse contexto regional. Douglas, o próprio Saint-Hilaire afirmou certa vez que o Caraça tem uma flora e uma fauna muito peculiar, muito particular dessa região. Como biólogo, fale um pouco dessa peculiaridade da fauna e da flora do Caraça. Muito bem, Tião. Para a gente entender um pouco dessa peculiaridade, vamos entender onde o Caraça está nesse cenário regional. A gente está no extremo sul da cadeia do Espinhaço. Então a gente recebe ainda
muita umidade vindo do mar, vindo da Mata Atlântica. Diferente quando você cega o espinhaço em sentido norte, né, vai ficando mais seco. E sem falar também desse gradiente de altitude que a gente tem aqui no Caraça, né? Nós estamos aqui a 1.300, nós temos os pontos mais altos do espinhaço com 2.072, o Pico do Sol, o Inficionado com 2.68. Então tudo isso cria um microclima específico para desenvolvimento dessa fauna, dessa flora, né? Eles vão se adaptando a esse contexto de escassez de água, dependente do período, de alta incidência de raio ultravioleta. Então o que tem no Caraça, ele foi ao longo da era, né, dos anos, se adaptando a essa situação local, que é diferente da Serra do Cipó, é diferente da Serra da Piedade. Então é único para o Caraça. Isso encantou Saint-Hilaire, encantou outros naturalistas que por aqui passaram. Douglas, você falou de Serra do Espinhaço. O Caraça está inserido na reserva mundial, né, da biosfera, que é da Serra do Espinhaço, e Mata Atlântica também. Qual é a responsabilidade que o Caraça tem? Ou melhor, é muita responsabilidade para o Caraça estar inserido num contexto tão importante assim? Isso é um prazer para o Caraça, né, porque é uma rede de partilha de conhecimento, de informação, de reconhecimento da importância da unidade como centro de preservação ambiental, centro de preservação da flora, da fauna. Então, participando, né, o Caraça estando incluso dentro desse grupo da Unesco, né, da cadeia do espinhaço, os olhos ficam voltados para a Serra do Caraça em termos de preservação, até mesmo de recurso financeiro para poder cuidar de toda essa reserva que aqui estamos, né? Existe um custo alto, manter a reserva, né? Manter que ela fique longe dos impactos externos. Isso demanda tempo, demanda dinheiro, né? Isso é algo importante. E ela está tendo esse reconhecimento da Unesco, isso fica um pouco mais fácil para a gente conseguir recursos para a manutenção dessa reserva. Douglas, algumas publicações, a própria literatura do segmento diz isso, que Minas Gerais tem 80 espécies da flora em extinção. Algumas em perigo de extinção, outras parcialmente, né? Outras já com risco muito alto de extinção, e muitas delas inseridas aqui no contexto da RPPN do Caraça. Como o Caraça avalia essa situação e o que o Caraça tem feito no sentido de mitigar essa situação? Bom, isso é um tema muito interessante. O Caraça, a gente mantém aqui na reserva, né, naturalmente, mais de 40 espécies ameaçadas de extinção, se você for considerar. Muitas delas estão nos picos. Nessas áreas menores, você tem menor espaço físico, alta incidência de sol e pouco recurso. Então, é uma área muito sensível. No nosso plano de manejo, a gente observa que essas áreas, elas são áreas que não pode ter presença humana, né? Há todo um projeto, né, nesse plano de manejo de áreas de visitação. Impedir a visita de pessoas não pesquisadores, é uma forma de você preservar essas espécies. Porque naturalmente ocorre pisoteio, existem incêndios criminosos ou não, ou naturais, que já ameaçam essas espécies. Então hoje no Caraça, né, a gente tem um problema com as pessoas que adentram a serra de forma ilegal, por fora da serra, né, por fora dos limites permitidos aqui no Caraça. A gente tem um controle da subida, né, dos guias, com o número de visitantes, tudo isso para você controlar um pouco mais o acesso a áreas intangíveis. Essas áreas intangíveis é o que nos resguarda a preservação dessas espécies. A gente consegue impedir que o acesso humano a essas áreas, e naturalmente impedindo o acesso, impede a degradação desse ambiente. É um ambiente muito sensível, tio. Igual a gente estava conversando, esses ambientes eles estão associados a pouco recurso. É pouca água, é pouca área de vida, né? Não tem solo. Lá em cima é rocha crua quase. E essas espécies elas estão naquela greta de rocha onde se deposita um pouquinho de substrato, ela sai dali, né? Às vezes são orquídeas na grande maioria, samambaias, bromélias. São espécies que a gente, olhando, não são tão importantes, né? Comparado com uma árvore mais imponente. Mas elas são importantes sim, porque elas só existem aqui no Caraça. A gente na literatura percebe a importância dessa unidade na manutenção de espécies endêmicas, né? O que são espécies endêmicas?
que só ocorrem em uma determinada região. Só do fato dela ser endêmica de um local, ela já entra num nível de ameaça de extinção. Porque se deixa de existir aquele local, aquela espécie também deixa de existir. Em trabalhos recentes da flora, são listados para cá mais de 1000 espécies de plantas vasculares. São essas árvores, né, com tecidos de condução. E isso já levanta a importância da reserva, né? A gente está numa área de Mata Atlântica, com encontro com cerrado, né, secótone, e campo rupestre. O campo rupestre é uma área dentro das tipologias vegetais, existe menos de 1% da flora brasileira é o campo rupestre. E nesse 1% há 20% das espécies da flora. Então assim, é um ambiente muito sensível, um ambiente que se degrada fácil, né? Como ele se deposita em áreas sem solo, ou solo muito pobre, muito raso, é muito sensível. Então o caraça, a gente mantém essas áreas inatingíveis, né? A gente controla o acesso, porque é uma forma de preservar. O caraça tem, Douglas, algumas áreas, como podemos citar como exemplo a região da Gruta do Padre Caio, fechada à visitação turística, aberta apenas a pesquisadores. Como o caraça tem uma diversidade de atividades muito grande, é um destino turístico, como que o caraça vai tratar essa questão? É um destino turístico e precisando de fechar alguns atrativos em função da necessidade da preservação. Bom, esse exemplo da Gruta do Padre Caio é bem interessante. Ele foi fechado, né? A gente tem uma riqueza específica ali de orquídeas, espécies que não foram catalogadas ainda. A gente precisa até fazer chamadas públicas de pesquisa nesse local para que a gente consiga catalogar as espécies que tem ali. Mas a reserva tem pensado como a gente também, uma forma de preservar é o conhecimento. Então quando você mostra, você educa, você consegue preservar. A gente só preserva o que conhece, né? Especificamente da Gruta do Padre Caio, nós estamos avaliando a abertura para guias com grupos reduzidos. É necessário fazer uma avaliação de impacto das pessoas na trilha, o que isso vai impactar para aquele ambiente, avaliando uma forma de controlar esse acesso, né? Se vai ter um portão, vai ter um agendamento, vai ter um número de pessoas específico, né? Planejar como que isso vai ser utilizado. E para as outras áreas também, para os picos também, a gente tem que avaliar a carga de impacto numa trilha, avaliar a forma, vamos fechar essa trilha para ela recuperar um pouquinho, a outra está sendo menos visitada, tentar incentivar a visita em outros atrativos que não são tão visitados quanto os mais famosos. É uma forma de naturalmente você ir preservar um ambiente e outro. Ok, Douglas, como biólogo e com toda a sua juventude e formação, né, realizada aqui no Caraça, ou passando pelo Caraça, que você tem mais a dizer ao nosso público do cenário ecológico a respeito do Caraça enquanto uma das mais importantes reservas de preservação ambiental da nossa região? Tião, o Caraça ele é um patrimônio da região. É um patrimônio de Minas Gerais, do Brasil, mas principalmente da região. Da gente que é de Santa Bárbara, de Barão de Cocais, de Catas Altas. A gente precisa entender o santuário como um lugar de refúgio de fauna, refúgio de flora, pensando na reserva. Por que isso? Para a gente ter aquela noção de pertencimento. O Caraça, sem a visita humana, sem a visita principalmente das pessoas da região, ele fica um atrativo isolado. Mas ele sendo abraçado pela comunidade, reconhecendo a sua importância, vindo visitar, vindo conhecer, mas claro, de forma ecológica, de forma educada, né? Como vem acontecendo sempre ao longo dos anos, a gente não quer proibir as pessoas de virem ao Caraça, a gente quer instruí-las a vir e apreciar todos os atrativos, mas de forma ecológica, de forma harmônica com o ambiente. Ok, Douglas, o programa Cenário Ecológico deixa as portas da TV Caraça e do próprio programa para você, para o Caraça, para a reserva e para todos aqueles que têm consciência da necessidade da preservação ambiental, da preservação da biodiversidade. Fique à vontade para dizer agora aos nossos telespectadores o que você acha que será daqui para frente o Caraça com você na coordenação ambiental dessa reserva tão importante. Obrigado, Tião. Eu venho continuando um trabalho já há muito tempo realizado, né, pela Consuelo, pela Aline. O Caraça hoje, ele consegue
A gente precisa que as pessoas visitem, elas conheçam o parque. Eu, na função de coordenador ambiental, quero trazer mais as pessoas da região. Quero mostrar a importância dessa reserva para a região, para os guias locais, a gente entender, né, o porquê que a visitação no Caraça ela é controlada, o porquê que a gente não pode acessar de uma outra forma externa, né? A gente não quer proibir, a gente quer educar e mostrar a forma ecológica e correta de se fazer, né? A gente tem muitos guias da região que não são cadastrados aqui, alguns estão em processo de cadastramento. A gente quer mostrar que a preservação ambiental, o turismo, é uma fonte de renda que pode ser explorada com consciência, né? E o Caraça está de portas abertas, né? Para todos. A gente precisa de parceria para sobreviver, né? Ninguém funciona sozinho. Então o Caraça precisa da região, precisa dos seus moradores, precisa das empresas ao entorno, entender que aqui é uma reserva que precisa de investimento, que precisa ser cuidada, não só por nós que estamos trabalhando aqui, mas por toda a região, né? Como a gente falou no início, estamos cercados de mineração. Isso é um processo, infelizmente, natural. A gente entende que é necessário, né? A mineração, ela talvez tenha que ser repensada a sua forma de minerar, mas com todo esse contexto, a reserva se torna muito mais importante, né? Nessa pandemia, a gente tem visto a necessidade do contato com a natureza, com as cachoeiras, com as trilhas, né? Estamos ficando dentro de casa, isolado, e nada melhor do que estar aqui num ambiente natural, aberto, que a gente possa, às vezes, respirar um pouquinho mais. Estudos recentes mostram a necessidade de ambientes naturais para o ser humano. A gente precisa sair de casa, ir para fora, ter contato com a natureza. Está no nosso interior. E a pandemia deixou isso à flor da pele. A gente tem percebido a necessidade das pessoas virem ao Caraça para relaxar, para experimentar a natureza. A gente está retomando uma coisa que a gente fazia lá atrás, que era ir à roça, né? O dia a dia mais tranquilo. E ficando em casa, a gente teve noção que isso é mais necessário do que, às vezes, o remédio, né? O maior remédio é o contato com a natureza. Ok, o programa Cenário Ecológico volta daqui a pouquinho conversando com o turismólogo Márcio Moll, gerente administrativo do Complexo Santuário do Caraça. Helenice Cunha, a rainha das comitivas, apresenta o melhor programa sertanejo da televisão. Domingo, 11 horas da manhã, aqui na TV Caraça, a TV que o povo vê. Cercado de fauna e flora. O programa Cenário Ecológico está de volta. Continuamos aqui no Caraça e vamos conversar agora com o turismólogo Márcio Moll, que é o gerente administrativo do Complexo Santuário do Caraça. Márcio, o Caraça tem recebido turistas, além do turismo interno, turista brasileiro, turistas de várias partes do mundo. Como uma unidade de preservação ambiental e sabedores que somos, que a atividade turística é às vezes muito predatória, como o Caraça tem se comportado no sentido de conciliar as duas atividades? Perfeito. Primeiro é um entendimento que a gente precisa ter sobre o turismo, né? O turismo, quando não planejado, quando não organizado, ele tem capacidade predatória. Mas é uma atividade que gera bastante produção, seja financeira, cultural, né? Onde bem planejado, onde bem executado. Aqui no santuário a gente preza por essa organização. O santuário, ao longo dos anos, veio passando por diversas atualizações, principalmente na sua gestão, para preparar esse local. Então, o principal cuidado atualmente na área é quanto à organização deste turismo. Então, trabalhamos a conscientização, limite de pessoas, né, que frequentam aqui.
para que essa atividade não seja uma atividade predatória, e muito pelo contrário. A gente oferece um turismo de experiência, que é muito valorizado, e a gente já trabalha por si só esse cuidado com o turismo aqui dentro. Ô Márcio, a gente sabe, até por experiência de outros parques, de outras realidades, que o Caraça tem uma situação privilegiada em termos de preservação, de organização, de limpeza, etc. Tem uma excelente estrutura. A gente fala isso porque nós temos experiência de outros parques. O que o Caraça tem feito no sentido de orientar o turista a se comportar politicamente e corretamente dentro da reserva? Eu falo que o Caraça, que já foi um colégio, um local propriamente voltado para a educação de jovens, ele nunca perdeu essa veia educacional. Acabou o colégio, mas não encerrou as atividades de educar, né? É um local que propicia experiências religiosas, com o meio ambiente, históricas, culturais, e por si só já existe um trabalho muito grande de educação. A própria possibilidade de vivenciar esse ambiente, ela favorece isso. As pessoas, quando conhecem, elas tendem a valorizar e a preocupar mais. Então, essa experiência de estar num local protegido, preservado, tanto parte histórica, cultural, arquitetônica, como parte ambiental, só a experiência, o conhecer, já possibilita a educação. Além disso, temos uma enorme preocupação, junto com a nossa equipe, de receber essas pessoas e passar as devidas informações para que esse conceito de preservação seja compreendido e, mais importante que compreendido, é que ele seja percebido pelas pessoas que aqui visitam. A preocupação é com a percepção. As pessoas têm que vir ao santuário e perceber esse cuidado que a gente tem com a educação, com a preservação. Mas a gente sabe que essa excelência que o Caraça tem enquanto unidade de conservação, enquanto destino turístico, enfim, o Complexo Santuário do Caraça congrega dezenas de atividades, às vezes divergentes uma da outra, e consegue administrar isso de uma forma muito harmônica, né? E a gente sabe que em algumas atividades é necessário, às vezes, a utilização da presença e da utilização da força, né? O Caraça tem parceria com as polícias militar, civil, com a Guarda Municipal, dos municípios de Catas Altas e de Santa Bárbara, onde o complexo se jurisdiciona? O Caraça, ele sempre conviveu muito bem com os diversos órgãos e entidades, seja ambientais ou de patrimônio e até de segurança. Temos um relacionamento excelente com o entorno, com todas as cidades que estão aqui na nossa proximidade, principalmente com os municípios de Catas Altas e de Santa Bárbara, na qual fazemos divisas, né? Estamos dentro desses dois territórios. E a comunicação muito bem feita com as entidades, com as instituições, seja ela de patrimônio, seja ambiental ou de segurança, com as polícias, corpo de bombeiro. Então, uma relação muito transparente e sempre que a gente precisa, acontece em algumas situações, eles nos atendem prontamente. Márcio, o Caraça recebe turistas, como nós já falamos no início da entrevista, recebe turistas de vários pontos do país e do mundo. O que o Caraça tem feito no sentido de orientar esse turista na utilização das trilhas, dos caminhos, das matas, dos picos? Perfeito. É interessante que nós já registramos visitantes nos últimos anos de todos os estados da federação. Então recebemos pessoas aqui de todos os estados brasileiros e foram mais de 30 países no ano de 2019 que enviaram turistas para o Santuário do Caraça, desde países europeus, da América, da África e da Ásia, né? São pessoas que conhecem o santuário, às vezes muito melhor que internamente nós aqui brasileiros conhecemos, e as pessoas já têm uma valorização muito grande, já trazem uma bagagem cultural e de valorização do meio ambiente e do patrimônio na educação e na formação. Mas nós trabalhamos muito aqui no Santuário do Caraça, principalmente com a nossa equipe de atendimento ao turista, que são os monitores, para instruir essas pessoas, né? A gente oferece esse atendimento personalizado, a gente entrega um manual com normas de visitação, com proibições no sentido de o que deve ser evitado e o que é permitido dentro da área.
As pessoas são instruídas pessoalmente quanto às trilhas, quanto aos atrativos, o melhor momento de se visitar, se a trilha está adequada, se cabe aquele perfil de visitante. Então a gente tem esse cuidado de monitorar quase que particularmente cada uma das pessoas que vem aqui. A gente tenta de uma certa forma entender a particularidade de cada um para poder indicar o melhor caminho, a melhor trilha, como ele aproveita mais tudo que a gente oferece aqui no santuário. Márcio, a pandemia, de certa forma, influenciou nesse dia a dia do Caraça, na rotina diária do Caraça? Com certeza. A pandemia, ela trouxe tanto aspectos negativos quanto muitos aspectos positivos. Para a gente, o principal negativo foi ter ficado um tempo sem atividade. Nós ficamos mais de 3 meses sem visitantes e sem os hóspedes, que é o que gera receita para manutenção e preservação deste espaço, né? É um espaço que não conta com apoio direto de prefeituras ou de estado, né? Então a gente depende da atividade turística para a manutenção e preservação de toda a nossa área. E eu brinco que todo o nosso entorno é cercado por diversas empresas. Enquanto essas diversas empresas estão destruindo o meio ambiente, nós estamos aqui preservando mais de 12 mil hectares, né? E não temos apoio governamental para isso. Dependemos dessa percepção do visitante, do turista, para que venha e valorize o trabalho que está sendo feito aqui. Então, nosso trabalho é muito importante no sentido de criar essa percepção para o visitante. E a gente tem trabalhado muito aqui no santuário essa organização como um todo para que essa atividade se perpetue. A pandemia trouxe algumas lições importantes, como os cuidados, principalmente na segurança alimentar, na saúde das pessoas. Então, uma preocupação que veio para ficar, que é o controle de pessoas por dia, né? A gente não tinha um limite específico, era meio que aberto isso. Hoje não, a gente trabalha com limite de visitação, e aí a gente entendeu que esse limite ele é tão importante para a preservação da área natural e também para aumentar a qualidade no atendimento, né? Eu consigo atender um determinado número de pessoas com qualidade e que esse número não vai impactar nem no serviço e nos produtos que eu ofereço e nem no meio ambiente que a gente preserva aqui. Márcio, gostaria muito de agradecer a gentileza da entrevista, dizer que a TV Caraça, bem como, por extensão, o programa Cenário Ecológico, estará permanentemente de portas abertas para a administração, para o seu aspecto de administrador aqui do Caraça, assim como para o próprio Caraça. Gostaria que você dissesse para o nosso telespectador qual é a satisfação de um turismólogo trabalhar num destino tão complexo como é o Caraça, mas tão atrativo como milhares de outros gostariam de ser e só o Caraça é. Perfeito. Primeiramente, eu que agradeço a TV Caraça e digo que o Santuário do Caraça também está de portas abertas. É uma parte muito importante do nosso trabalho à frente da gestão desse complexo, o envolvimento de toda a comunidade, de todo o nosso entorno. Então, o Caraça, ele é propulsor de diversas atividades, de diversas atuações, e a gente traz a comunidade para próximo da gente. Para mim, como profissional, estar aqui nesse local realmente é um privilégio. Eu falo que complexo não é só no nome, né? O Complexo Caraça realmente é uma atividade muito complexa, envolve diversos segmentos. Aqui a gente trabalha com meio ambiente, a gente trabalha com hospedagem, a gente tem uma fazenda produtiva, tem a RPPN, tem a parte religiosa, e cada uma tem sua importância. E a gente tenta agregar todas elas e oferecer essa diversidade para o nosso turista. Eu falo que é um destino completo, porque aqui eu consigo atender as diversas demandas, diversas necessidades. E para mim, pessoalmente, é muito importante. Aqui eu consigo atuar com todo o conhecimento acadêmico e profissional que eu já tive em diversas empresas, totalmente diferente do que é o santuário, e poder colaborar com a manutenção e o desenvolvimento desse local, não só do santuário, mas de toda a comunidade, é muito gratificante. Eu que agradeço e estamos de portas abertas. O programa Cenário Ecológico volta daqui a pouco.
Helenice Cunha, a rainha das comitivas, apresenta o melhor programa sertanejo da televisão. Domingo, 11 horas da manhã, aqui na TV Caraça, a TV que o povo vê. cercado de fauna e flora. O programa Cenário Ecológico conversa agora com o padre Luiz Carlos do Vale, diretor do Colégio do Caraça, uma instituição secular que pertence à PBCM, a Província Brasileira da Congregação da Missão. Padre Luiz Carlos, como é dirigir uma instituição como Caraça, que tem fins e atividades tão diversas como o turismo, atividades religiosas, culturais, de preservação ambiental, enfim, um monte de atividades que, à vista de um leigo, não conversam entre si? É uma instituição já de 200 anos, né? Os padres chegaram a este local em 1820, portanto, ano passado completamos 200 anos de presença aqui no Brasil. E o Caraça, como o Tião Crispim bem lembrou, ele traz 4 finalidades bastante específicas. Ele é, em primeiro lugar, um santuário religioso, é uma obra religiosa da congregação, né? É também uma reserva ecológica. Nós temos essa missão importante, que é preservar este lugar. O santuário é também uma casa de educação e de cultura e, ao mesmo tempo, também é um local de visitação turística, né? São atividades, a princípio, diferenciadas, mas que aqui no santuário elas se harmonizam, né? Então, a reserva ecológica ela é, ao mesmo tempo, um santuário ecológico, né? E junto com ela também um santuário religioso. E as duas finalidades, elas caminham juntas, né? Quando as pessoas visitam, conhecem esse lugar. É uma casa de educação, porque todas as pessoas que vêm aqui têm a oportunidade de receber não só informações em relação ao patrimônio histórico, cultural, religioso, mas também para ajudar a cuidar desse local. E respondendo aí a pergunta, são atividades bastante complexas, né, de se gerir, mas ao mesmo tempo é uma alegria, é um prazer muito grande, né, estar à frente de uma obra como essa, uma obra de referência. É uma das reservas ecológicas mais bem preservadas e cuidadas do Brasil, graças ao trabalho, ao esforço de todos os diretores que por aqui passaram, né, e agora estou eu na gestão, na direção desse lugar. É um trabalho feito em parceria, em colaboração com a nossa equipe de funcionários, colaboradores, mas também um trabalho de colaboração com o poder público e também com outros parceiros e amigos que somam conosco nesse importante trabalho. Padre Luiz, o Caraça, como já dissemos, é uma propriedade particular, ao mesmo tempo em que é uma das reservas ambientais, uma reserva de proteção ambiental das mais importantes de Minas Gerais, talvez do Brasil. Em função disso, o Caraça tem recebido algum apoio, quer seja financeiro, logístico ou de assessoramento dos órgãos ambientais do Estado, do município ou federal? Sim, o Caraça recebe todo o apoio necessário do poder público e também dos órgãos de fiscalização, de conservação dos meios ambientais. Apoio logístico, apoio também institucional, em termos também de diálogo, né? Então a gente é bem assessorado nesse sentido. Precisamos de um pouco mais de colaboração no sentido financeiro, né? E nós sabemos que esse é o gargalo, né, de muitas instituições públicas aí do nosso país, né? Mas fica aí o apelo, né? Um olhar mais voltado para isso, né? Nós necessitamos também, né, do apoio institucional, né, de presença, né, de fiscalização, mas também necessitamos do aporte financeiro para ajudar a manter e cuidar dessa reserva, desse patrimônio histórico. Padre, como todos sabemos, o Caraça tem o seu território quase que matematicamente dividido entre os municípios de Catas Altas e de Santa Bárbara.
jurisdiciona-se administrativamente a Catas Altas, mas tem metade de seu território inserido no município de Santa Bárbara. De que forma os dois municípios, Catas Altas e Santa Bárbara, se relacionam com o Caraça no sentido ambiental? O Caraça não tem nenhuma dificuldade de relacionamento com as gestões municipais, pelo contrário, né? Nós sempre somos muito bem atendidos, né? As prefeituras, elas recebem ICMS ecológico, né? Santa Bárbara, o ICMS ecológico, Catas Altas, ICMS ecológico e patrimonial, cultural, né? Essa verba, ela é direcionada às prefeituras, né? E devem ser aplicadas de acordo com a gestão, né? E aí, então, o nosso diálogo frequente com essas prefeituras é no sentido de nos darem o apoio institucional, né? Naquilo que nós necessitamos enquanto reserva, mas também o apoio financeiro, né? E isso vem de acordo com as demandas, de acordo com os projetos que nós apresentamos e de acordo com o nosso diálogo, né? Que é sempre mantido aí com os gestores públicos. Padre, o Caraça tem a maior parte de suas divisas com mineradoras, né? Ela confronta com as mineradoras na quase a maioria de suas divisas. O que o Caraça tem feito no sentido de inibir o avanço da atividade mineratória em seu território? Isso se dá por meio do respeito aos limites de cada propriedade. O Caraça é uma instituição georreferenciada. Então, nós temos um georreferenciamento que garante, né, o respeito às nossas divisas. E, para além disso, né, tem o respeito institucional, né, entre ambas as instituições. Essa reserva de conservação ambiental e a atividade exploratória, né? Não deixa de ser uma questão complexa, né, de se lidar, né? Mas em termos de avanço, né, de mineração, nós não temos recebido nos últimos anos nenhum tipo de pressão externa por parte das mineradoras. Pelo contrário, são relações bastante respeitosas até. Padre, a gente sabe que a atividade turística até certo ponto é bastante predatória e a gente tem visto que o Caraça consegue lidar bem com essa divergência, sendo uma das atividades do Caraça a atividade turística e sabendo também o Caraça que o turismo às vezes é uma atividade predatória. Como o Caraça tem agido no sentido de mitigar esse impacto nocivo do turismo dentro da reserva? Tião, eu penso que o papel fundamental do Caraça é a educação. O Caraça e sempre foi e sempre será uma casa de educação. Casa de educação cultural, histórica, patrimonial e, sobretudo, ambiental. As pessoas que vêm ao Santuário do Caraça são educados, são incentivados, são motivados a preservar o meio ambiente, né? Então, esse trabalho de educação começa lá embaixo, na portaria, né? E chegando aqui em cima, as pessoas são devidamente orientadas pelos nossos monitores e por toda a nossa equipe de colaboradores. Cada colaborador nosso é também um formador, né? É um educador para ajudar as pessoas a preservar. E as pessoas, olhando o bom exemplo de quem preserva, ela se sente intimidada, né? Quando ela vai cometer alguma ação de deteriorização do meio ambiente. Nós temos, por exemplo, né, a visitação aos picos, né, que são locais de extrema fragilidade da biodiversidade, né? E lá só se pode visitar com guias. Nós não abrimos mão disso, né? Temos alguns acessos com plantas que estão ameaçadas de extinção, né? Que só podem ser visitados também com o acompanhamento de guias credenciados e capacitados, né? E todo o trabalho de conservação para que as pessoas não sujem, não danifiquem, é feito aí pelos nossos colaboradores que dão essa formação, que dão esse suporte educacional. E o mais interessante, os próprios visitantes também vigiam, né? Os próprios visitantes, hóspedes nossos, vigiam quem vem para cá com a intenção de danificar ou de sujar ou de deteriorar o nosso meio ambiente. Então, qualquer pessoa pode ir a qualquer acesso nosso aqui de cachoeira, né, de visitação,
vai chegar lá, vai encontrar um ambiente limpo, né? Por quê? Porque as pessoas são conscientizadas. Luiz Carlos, o Caraça abastece hidricamente a quase totalidade do distrito sede de Santa Bárbara. A água que abastece Santa Bárbara, captada em Brumal, tem origem aqui na reserva do Caraça. O que o Caraça tem feito efetivamente no sentido de preservar esse abastecimento? O Caraça ele é um grande responsável aí pelo abastecimento da bacia hidrográfica, né, da nossa região. E a água utilizada para a manutenção da hospedagem e também dos turistas, ela é tratada. Nós temos 2 estações de tratamento. Uma de tratamento de água potável, então ela é tratada para poder atender a nossa demanda. E também temos uma estação de tratamento de esgoto, né, uma ET, que devolve ao meio ambiente a água tratada, né, devidamente tratada. Então esse é o nosso trabalho, o nosso esforço, é um esforço que tem que ser feito regularmente. Nós temos profissionais aqui que monitoram isso, né, que temos um engenheiro ambiental que garante a excelência, né, tanto de uma estação de tratamento como de outra, e também para que essa água ela vá até o curso do rio e chegue, né, limpa e em condições de consumo para a população de Brumal e adjacências. Padre Luiz, pela importância que o Caraça tem em termos não só ambientais, como o senhor já disse, mas em termos culturais, religiosos, enfim, uma diversidade muito grande, o programa Cenário Ambiental se coloca à disposição do Caraça. E o senhor tem agora o momento, a oportunidade de conversar com a população de Santa Bárbara, de Catas Altas e Barão de Cocais. Então, nós agradecemos muito, né, esse espaço que nos foi dado na TV Caraça. O Caraça também está de portas abertas para receber, para acolher a população, para também nos ajudar, né, nesse trabalho de preservação ambiental, de divulgação desse espaço de cultura, de religiosidade, de encontro com Deus, mas também de conservação da natureza. Agradecemos muito, né? Estamos com algumas políticas boas aí para favorecer o acesso da população à nossa reserva. A primeira quarta-feira do mês ela é liberada, né, para os moradores aqui da região, para visitarem o Caraça. Não tem cobrança de taxas, né? As pessoas podem vir visitar, mediante agendamento, é claro, por causa da situação em que nós nos encontramos de pandemia, né? Os moradores da região, ao longo, tanto faz a semana como também o final de semana ou feriados, pagam uma taxa simbólica de R$10, né, para visitar o Caraça. Então é mais um benefício que é concedido aí à população. E fica o convite, né, de quem não conhece ainda o Caraça, vir conhecer esse espaço e nos ajudar, né, na proteção desse local que é muito importante, né? Nós sabemos que, por causa do avanço do progresso, nós estamos cercados, né, pela atividade minerária, né, que é de certa forma predatória, mas isso aqui é um espaço, né, de conservação, né? Então as espécies estão aqui preservadas e nós contamos com a colaboração e a ajuda de todos também para que tudo isso se mantenha preservado. Luiz, o programa Cenário Ecológico, a TV Caraça, agradece a gentileza de nos receber, a disposição em nos conceder essa entrevista e reiteramos que estamos inteiramente à disposição do Caraça lá em nossa TV e mais e principalmente em nosso programa. O programa Cenário Ecológico volta daqui a pouquinho falando ainda sobre a RPPN Santuário do Caraça. A RPPN Santuário do Caraça é reconhecida por sua importância na conservação das espécies de flora e fauna da Serra do Espinhaço. Por estar localizada no quadrilátero ferrífero, sofre influência das mineradoras que a cercam e representa um dos poucos refúgios para a fauna da região. A reserva foi visitada e considerada área de importância biológica pelos naturalistas Saint-Hilaire, Spix,
von Martius, Langsdorff e Gunelli e tantos outros quando passaram pela região a partir de 1816, deixando diversificadas obras sobre a flora e a fauna brasileira, além de serem os responsáveis pela coleta e identificação de exemplares que hoje se encontram em museus do mundo inteiro. A RPPN Santuário do Caraça, no contexto do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, contribui de forma significativa para a conservação ambiental associada à proteção de seus recursos naturais, para o Brasil, para a sua sociedade e para o mundo, em razão da extensão da reserva, da presença de fitofisionomias ímpares e habitats únicos de sua biodiversidade, da integridade de seus atributos e da possibilidade de se conectar a outras áreas protegidas. Tudo isso, evidentemente, aumenta a importância de sua proteção. O programa Cenário Ecológico volta na semana que vem. Tenham todos uma boa noite e uma ótima semana.